Go! Oi gente, eu sou Cutis Negra, sejam bem-vindas, bem-vindos e muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Gente, hoje eu quero falar de Pose segunda temporada, porque acabou de sair na Netflix, eu maratonei e estou muito apaixonada, já querendo a terceira. Se você gosta da série, se você já assistiu a primeira, ainda não assistiu a segunda, já tá ansiosa, fica ligadinha nesse vídeo, porque eu fui atrás de algumas coisas e descobri alguns fatos históricos que deram luz aí para que esse roteiro fosse escrito, que foram usados de referência para essa série poder acontecer e ficar tão perfeita como ela está. Se você gosta da série, já se inscreve no canal, ativa o sininho e também já deixa o seu like para ajudar aqui no crescimento do canal, tá bom? Agora coloca a peruca e vem comigo. Como eu disse, eu busquei alguns fatos históricos aí pra poder contar. Então, óbvio, vai ter spoiler. Caso você não tenha assistido a segunda temporada, eu já indico que você assista o meu vídeo depois da série. Se você assistiu a série, logo no primeiro episódio, a gente vê o Breitel e a Blanca indo num local, numa ilha, para prestar homenagem para um amigo que morreu por conta da AIDS. Essa ilha, ela de fato existe, ela é chamada de Heart Island e é utilizada como cemitério de último recurso desde aquela época, quando a pandemia do HIV/AIDS aconteceu. Nessa ilha eram enterrados corpos de pessoas que não eram reclamadas pelos familiares, pelos amigos e eram enterradas como indigentes. Hoje em dia, por conta da pandemia do coronavírus, essa ilha continua sendo utilizada e o governo tem mandado para lá corpos também de pessoas vítimas do vírus. Muitas vítimas que foram tratadas como indigentes foram levadas para lá, pensando também no não contágio de outras pessoas e porque o número de mortos também é muito grande. Obviamente, hoje em dia o governo cuida melhor daquela ilha, dá uma forma mais digna daquelas pessoas serem enterradas, mesmo que seja um local que sejam enterradas muitas pessoas. Um outro fato muito interessante que eu vi a série abordar foi justamente falar sobre a AIDS, sobre o HIV, porque a série começa nos anos 90 e fala sobre o tratamento da Blanca e de outros personagens e cita o remédio AZT. O AZT começou a ser utilizado no tratamento do HIV em 1990. Então foi muito importante que eles pontuassem esse acontecimento, né, essa descoberta da ciência para fazer a utilização desse remédio. Mais à frente, no final da série, a gente vê que acontece uma passagem de tempo e que a série termina em 1991. Em 1991, hoje houve o surgimento de um outro medicamento que é chamado de DDC. A gente vê que a Blanca fica mal de saúde, ela vai parar no hospital em decorrência do uso do AZT. O surgimento desse novo remédio ou de outros medicamentos podem ser abordados aí numa terceira temporada. Obviamente, é algo muito importante para que eles citem, para que eles tratem numa temporada, já que nós temos muitos personagens que são HIV positivo. Uma outra coisa muito marcante que a gente consegue ver acontecendo bastante nessa segunda temporada são os protestos. Os protestos, eles foram vinculados ao Act Up, né, na série, e de fato esse movimento aconteceu, existiu. Um deles foi que eles entraram numa igreja, deitaram no chão dessa igreja. E esse protesto, ele de fato aconteceu em 10 de dezembro de 1989. O protesto, ele foi tanto dentro da igreja quanto fora. A gente viu ali os personagens deitando no chão da igreja, mas muitas outras pessoas se reuniram fora da igreja para poder parar o trânsito, para fazer gritos de guerra, porque a intenção era ir contra o que o cardeal daquela igreja pregava, que era o não uso da camisinha, e também pregava contra a homossexualidade. Um outro fato da série é quando a Elektra, a Blanca e uma outra personagem escondem um corpo dentro do armário da Elektra. Isso também aconteceu na vida real, só que na verdade o corpo foi escondido no armário de uma drag queen. Essa drag queen é a Dorian Corey e esse corpo ficou escondido no armário dela durante 15 anos.
O fato, quando aconteceu, ele foi noticiado, passou na televisão, em jornais. Esse corpo só foi descoberto depois da morte dessa drag queen. Um outro fato que a gente vê na série é a morte da Candy. Infelizmente, antigamente e ainda até hoje, muitas mulheres trans e travestis precisam se prostituir para poder conseguir o dinheiro, para poder viver, e infelizmente muitas delas são violentadas. A morte da Candy, de ela ter sido encontrada num quarto de hotel, abandonada depois de dias desaparecidas, é um fato marcante daquela época. É uma coisa que marcou tanto aqueles personagens quanto personagens da vida real. Esse acontecimento na série ajudou também a gente ver um outro lado de diversos outros personagens que lidavam com a Candy, com essa personagem, que era tida a mais chata, que não era bem, que parecia não ser benquista, mas todos os personagens que eram envolvidos com ela, que tinham alguma ligação com ela, foram trabalhados melhor, um lado sentimental. A gente conseguiu ver também os pais dela que revelaram que amavam a filha, mesmo que eles não aceitassem de primeira que ela fosse uma mulher trans. Eu acho que nesse ponto a série foi muito precisa em trazer lados sentimentais de todos os personagens, lados melhores de cada personagem, e não só a luta contra diversos problemas na vida deles. Uma outra coisa muito importante que eu percebi e que talvez você tenha percebido na série é sobre a carreira, a fama da Angel. No início, eu confesso que eu tava achando ela muito soberba, achando que ela ia se sentir muito melhor do que os outros personagens. A gente ainda vê ela debatendo, discutindo algumas coisas por se sentir melhor. Mas ao longo do que a gente assistia, parecia que a relação dela com o Papi faria com que ela se tornasse uma pessoa mais tranquila nesse sentido, não ficasse tão soberba a partir disso. Porém, isso também levou a gente a perceber algo que aconteceu durante muitos anos, muitas vezes, na vida de diversas mulheres transexuais. Ao longo de muitos anos, no mundo da moda, das passarelas, muitas mulheres trans começaram a ficar conhecidas, famosas por modelar, mas ao mesmo tempo que isso acontecia, pessoas vinham contra elas, revelavam que elas eram mulheres trans e acabava com o sucesso ou com a possível fama delas. Isso aconteceu, por exemplo, com a April Ashley em 1966, com a Tracy Africa, que no meio de uma sessão de fotos revelaram que ela era uma mulher trans e ela não pôde continuar com a carreira dela. Também com a Caroline Cossey em 1991, que foi revelada por um tabloide. Isso acontecia e ainda acontece com muitas mulheres trans e são impedidas de seguir uma determinada carreira, algo que é o sonho delas, porque existe esse preconceito ainda. Por mais que a gente veja hoje em dia muitas mulheres trans alcançando lugares, patamares que a gente admira que elas estejam, ainda assim existem muitas cabeças que são preconceituosas. Uma outra coisa muito legal que eu vi na série, que a gente consegue perceber aí, é que eles abordam alguns artistas da música e de outras áreas que estão buscando no Vogue uma nova visão, uma nova abordagem para sua arte. A gente tem a Madonna, né, que criou a música Vogue, que chamou alguns bailarinos de Vogue, do Ballroom, para participar. Inclusive, um desses bailarinos faz parte do elenco fixo da série. Também o Malcolm McLaren, que começava aí a utilizar o Vogue, a trazer vários instrumentos e ritmos para as suas músicas, e que a gente vê dois personagens fazendo testes para participar de uma turnê dele. Então é muito importante que eles trabalham também esses personagens que pensam aí numa carreira artística, numa carreira voltada para a dança. Outra artista também muito importante que era da dança e partiu para a música foi a Paula Abdul. A Paula Abdul, ela foi coreógrafa, bailarina, ela depois começou uma carreira na música e utilizou desses artistas do Ballroom, do Vogue, para sua arte também, para as suas turnês. Então eu achei isso muito interessante para trabalhar mais os artistas, para mostrar uma visão de futuro, o que eles desejavam e trazer também essa representatividade do que a música agregou a esse movimento. Bom, outras coisas muito legais
legais que eu gostei de ver na série também foi deles terem criado uma outra categoria do Ballroom. Então isso possibilitou que a gente visse uma série um pouco mais musical. A gente viu aí a personagem, né, a da Candy, se despedindo dos outros personagens, das outras pessoas do Ballroom, enquanto faziam a performance de lip sync. A Blanca também, mais pro final da série, fez uma performance ali, mostrando que ela estava se recuperando do quanto ela ficou mal por causa da doença. Na viagem das 4 personagens ali, da Lulu, da Angel, da Blanca e da Electra, a gente também viu elas fazendo ali um pouco de música, cantando enquanto elas viajam. Inclusive, essa viagem foi muito importante, porque ela não falou sobre problemas. Elas realmente tiraram férias dos problemas delas, do que elas se preocupavam diariamente, e foi muito importante pra gente ver que são seres humanos que têm sonhos, que têm desejos, que pensam no próprio futuro. Eu gostei muito desse ponto na série também. Além de ver, é claro, que a Blanca se tornou aí a mãe master dessa série. Às vezes ficou um pouco cansativo ver que ela era o foco principal, porque todos os personagens se voltavam para ela para resolver algum problema, mas ainda assim ela se tornou a mãe de todos esses personagens. E no final da série a gente vê ela agregando ainda mais a essa série. A gente sabe que a 3ª temporada já está em produção e que vem aí também com uma passagem de tempo, e que também tem muita coisa histórica, muito fato que é marcante na luta LGBTQ que precisa ser trabalhado e que provavelmente será trabalhado. Se você gosta dessa série, se você já assistiu a 1ª e 2ª temporada, deixa o seu like nesse vídeo, comenta aqui embaixo também o que você achou, suas impressões, o que você acha que falta nessa série. Se inscreve no canal, tá bom? Pra ajudar também no crescimento da boneca. Eu sou Cutinegra, me segue lá nas minhas redes sociais, @Cutinegra, tanto no Instagram quanto no Twitter. Beijos, até o próximo vídeo, tchau!